bem? Você que está aí se preparando para a primeira fase do exame de ordem. Hoje eu vim aqui para comentar com vocês algumas questões. Então, separei algumas questões de exames recentes de primeira fase para a gente comentar e você te ajudar a entender o porquê das respostas e como que o nosso examinador, a nossa banca examinadora tem se posicionado em relação à forma de questionar, as perguntas, as alternativas que eles colocam. Quero comentar aí então com vocês algumas questões que eu separei aqui e trazer a fundamentação aí da explicação de cada resposta. Então, faremos uma análise aqui de algumas questões, mas antes de a gente começar, quero deixar com você os meus contatos, caso você tenha alguma dúvida, queira trocar alguma ideia, bater um papo, tirar alguma informação referente àquilo que a gente está falando aqui, estou à sua disposição através das redes sociais todas e você pode ficar à vontade para mandar mensagem para mim, tá legal? Pessoal, vamos começar esse encontro de hoje analisando a primeira das questões, que é essa daqui, um exame tirado uma questão tirada do exame número 31, do exame unificado. Lá diz o seguinte, ó, uma lei ordinária federal tratava de direitos do beneficiário da pensão previdenciária e previa norma que ampliava para 10 anos o prazo decadencial para o lançamento dos créditos tributários referentes a uma contribuição previdenciária federal. A respeito da ampliação do prazo, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. Pessoal, aqui eu quero já destacar alguns pontos com vocês nas perguntas. Eu tenho por hábito, quando faço questões como essas, seja na primeira, seja na segunda fase, de grifar, é um hábito meu, uma coisa que eu adquiri ao longo do tempo, de grifar aquilo que eu entendo ser importante. E aqui ele começa dizendo que se trata de uma lei ordinária. Isso aqui para a gente é importante porque se ele não quando ele traz aqui a menção à questão de uma existência de lei ordinária, ele está chamando atenção ao fato de ela ser ordinária, não ser um decreto, não ser uma lei complementar, é uma lei ordinária. E a gente sabe que existem características próprias para as leis ordinárias e matérias que elas devem ou podem tratar, né? Então ele falava que a lei ordinária tratava de duas coisas, ou dos direitos do beneficiário de pensão previdenciária e também previa uma norma que aumentava o prazo de decadência para o lançamento dos créditos tributários referentes à contribuição. Só que a pergunta, ele quer saber, ele quer te questionar especificamente a respeito dessa ampliação de prazo de 10 para 10 anos, né, do prazo decadencial. E aí ele pede que você assinale a afirmativa correta. As afirmativas que o exame trouxe foram: A. É inválida, pois, em razão de caráter nacional das contribuições previdenciárias federais, somente poderia ser veiculada por resolução do Senado Federal. B. É inválida, pois somente poderia ser veiculada por lei complementar. C. É válida, pois o CTN prevê a possibilidade de que o prazo geral de 5 anos nele previsto para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário seja ampliado por meio de lei ordinária específica. E D, é válida por existir expressa previsão constitucional específica para as contribuições da Seguridade Social, autorizando a alteração de prazo de constituição do crédito tributário por lei ordinária. A minha primeira análise aqui é que essas alternativas são extremamente chatas. Chatas porque você percebe que elas são carregadas com um monte de informação, especialmente nas alternativas A, C e D, que são alternativas longas. O examinador tem por hábito fazer isso, e essas informações corriqueiramente levam à dúvida, levam a induzir você a erro. Então é importante que a gente leia com muita atenção, tanto a questão quanto às alternativas. Muita gente, às vezes, acaba se dando mal na prova porque não lê adequadamente, não lê com o cuidado e com a atenção necessária, não dá atenção necessária às alternativas e às informações trazidas na pergunta. Então, ali nós já vimos que a pergunta ela fala especificamente, ela quer saber especificamente acerca dessa ampliação de prazo, que aumentou para 10 anos o prazo decadencial, e aquilo foi veiculado por lei ordinária. Muito bem. A partir dessa questão, vamos enxergar aqui alguns dispositivos que vão tratar do tema, e o primeiro deles que eu quero discutir com vocês é o nosso artigo 146 da Constituição Federal, onde ele prevê para a gente que cabe à lei complementar estabelecer as chamadas normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre... Aí nós temos lá outras alíneas, mas eu vou trazer aqui a linha específica daquilo que guarda a relação com essa questão.
Obrigação tributária, que já está no CTN, que é tido, foi recebido pela nossa Constituição com status de lei complementar, tá? Vamos só lembrar disso. O CTN é de 66, portanto ele é anterior à Constituição de 88, mas quando foi recebido pela Constituição, ele foi recebido com status de lei complementar, tá? Então, quando ele fala de obrigação tributária, quando ele fala de lançamento tributário, como lança, o que lança com as suas modalidades, por exemplo, o próprio trato do crédito tributário, e aí vem prescrição e decadência tributários. Somente a lei complementar é quem pode tratar de prescrição e de decadência tributários. Nós não podemos, aqui não temos, não há condição de se tratar de lei ordinária ou por lei ordinária desses assuntos. Então, eu até sugiro que você abra o artigo 146 e leia ali as outras opções, as outras alíneas que tratam do tema, mas especificamente no que tange a essa questão, nós temos uma previsão expressa na Constituição Federal que determina que esse tipo de matéria seja tratada por lei complementar. A rigor, nós temos a previsão disso no nosso Código Tributário Nacional e não existe nenhuma outra lei complementar que trate desse assunto nesse aspecto, mas trazendo para a realidade da questão, a questão pergunta para a gente, olha, uma lei federal que tratava de direitos, uma lei ordinária que tratava de direitos também previa ampliação da norma. Então, nessa situação hipotética aqui, nós temos uma lei ordinária ampliando o prazo decadencial para 10 anos. E aí, acerca dessa matéria, nós acabamos de ver, o artigo 146 é específico. Eu preciso que uma lei complementar trate do tema prescrição e decadência, não sendo, portanto, possível que uma lei ordinária o faça. Muito bem. Olhando, então, para essa questão e para as alternativas que foram colocadas, nós temos lá, vamos lá novamente ler as alternativas. É inválida, pois em razão do caráter nacional das contribuições previdenciárias federais, somente poderia ser veiculada por resolução. Isso não existe, tá? Porque isso daqui, na verdade, é uma confusão que a prova, que o examinador está querendo fazer para te induzir a erro, porque alguns tributos, como por exemplo o IPVA, ele tem uma prerrogativa de que o Senado, através de resolução, estabeleça alíquotas mínimas, não prazo decadencial, por exemplo. Da mesma forma, o ITCMD está previsto na Constituição Federal que resolução do Senado fixará alíquotas máximas. E essa resolução existe, a resolução 9 de 92. Mas reparem, nenhuma delas resolução não pode versar sobre decadência e prescrição, porque é matéria própria de complementar, como prevê o nosso artigo 146. A partir do momento em que ela coloque isso daqui, se percebe que o examinador quer, de fato, induzir o nosso candidato a erro, o que é natural, posto que o objetivo do exame é fazer esse tipo de pegadinha mesmo, né? De toda sorte, não existe isso, tá? Não existe essa hipótese prevista na nossa alternativa A. Alternativa B é inválida, pois somente poderia ser veiculada por lei complementar. Me parece estar correto, mas vamos ver as alternativas C e D para expurgar qualquer dúvida acerca disso. É válida essa ampliação por lei ordinária, pois o CTN prevê a possibilidade de que o prazo geral de 5 anos, nele previsto no CTN, para a Fazenda Pública constituído crédito, seja ampliado por meio de lei ordinária específica. Não existe. Se você abrir o artigo 173 e 174 do CTN, que falam especificamente de prescrição e decadência, você não vai ter essa previsão de forma nenhuma no CTN, tá? Então não existe essa premissa instituída aqui nesse item C da questão. E a última alternativa é D. É válida por existir expressa previsão constitucional específica para contribuições da Seguridade Social, autorizando a alteração de prazo de constituição do crédito tributário por lei ordinária. Também não existe. Você pode verificar lá no artigo 149 da Constituição, que trata das contribuições, não fala disso. O próprio artigo 95 também não prevê isso. Então, nós temos aqui, de fato, a compreensão de que a nossa alternativa B é a alternativa correta. Somente poderia ser tratada através de lei complementar. A lei ordinária não poderia jamais tratar desse assunto, tratar desse tema aqui, tá legal? Então essa é a alternativa correta, a alternativa B. Tá, beleza? Então aqui nós temos aí
uma questão, bastante interessante e que trata de um tema específico, que é a necessidade de complementar para tratar de alguns temas, e esses temas estão todos elencados no nosso artigo 146, lá da nossa Constituição Federal. Beleza? Vamos para a nossa segunda pergunta de hoje. Nessa segunda questão, nós temos lá Maria dos Santos querendo constituir hipoteca. Vamos já sair grifando as nossas perguntas, as nossas informações. Querendo constituir hipoteca sobre imóvel de sua propriedade em garantia de um empréstimo bancário a ser por ela contraído, vai a um tabelionato para lavrar a escritura pública da referida garantia real. Da referida garantia real. Sabe, né, que a hipoteca é uma garantia real. Ali é direito civil, né? Então a gente vai trazer o conceito lá do direito privado. Ali é informada que o município Z, onde está situado o bem, cobra o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, sobre a constituição de direitos reais de garantia. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta, ou a afirmativa correta. Então vamos lá, ó, novamente. A pessoa quer aqui lavrar uma escritura para garantir, através desse contrato, dessa hipoteca, que o imóvel será garantidor do pagamento, adimplemento do contrato de hipoteca, né? E aí o cartório noticiou aqui que aquele município onde está situado o imóvel exige ITBI para esse tipo de operação. As alternativas trazidas pelo nosso examinador foram: A. É possível tal cobrança, pois a constituição do direito real de garantia sobre bens imóveis por ato intervivos é uma das hipóteses de incidência do ITBI. B. O contribuinte do ITBI, nesse caso, não seria Maria dos Santos, mas sim a instituição bancária, em favor de quem a garantia será constituída. C. O tabelião atua como responsável por substituição tributária, recolhendo no lugar do contribuinte o ITBI em favor do município Z nessa constituição de direitos reais de garantia. C. Não é possível exigir ITBI de direitos reais de garantia sobre bens imóveis. Então, reparem que nós temos aqui 3 alternativas que suscitam ali uma eventual possibilidade da cobrança do ITBI, mas trazendo ali figuras diferentes em suas informações, em suas afirmativas, e uma alternativa última, suscitando ali a impossibilidade da cobrança do imposto. Para a gente responder essa pergunta, eu vou me socorrer de 2 dispositivos legais. O primeiro deles é o nosso artigo 156 da Constituição Federal, que prevê aqui para a gente o seguinte, ó: compete aos municípios, aqui estou falando de competência, instituir impostos sobre, inciso 2, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e dos direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Exceto os de garantia. Pessoal, eu começo aqui olhando para a previsão do inciso 2, que fala que o imposto só pode ser instituído quando houver uma transmissão por ato inter vivos. E aí, essa transmissão, esse imposto vai incidir sobre a transmissão, sempre que houver esse ato de transmissão oneroso que envolva bens imóveis, e também quando houver a transmissão dos direitos reais dos imóveis, o direito que eu tenho sobre um determinado imóvel. Porém, não há incidência disso quando eu tenho algo que envolva os direitos de garantia. Vamos parar aqui. Artigo 35. O imposto de competência dos estados, e aqui eu faço um parêntese com você, porque nós temos aqui uma previsão de municípios, e você sabe que a Constituição é posterior ao CTN. O CTN fazia uma mistura do ITBI e do TCMD antes, né? De forma que após 88 nós temos aqui que essa competência do ITBI ela é dos municípios, então ignora os estados aqui, né? Sob transmissão de bens imóveis, os direitos têm por fato gerador. Deixei em vermelho aqui, ó. A transmissão. Eu preciso de transmitir para ter fato gerador do imposto. A qualquer título da própria propriedade, do imóvel em si, da transmissão do seu domínio útil. Então, beleza. 2. A transmissão a qualquer título dos direitos reais dos imóveis, exceto os de garantia. Então, novamente, a transmissão, não havendo que incidir sobre garantia. E a cessão de direitos relativos às transmissões dos imóveis dos incisos 1 e 2. Onde eu quero chegar com essas previsões aqui? Em ambos os dispositivos,
nós temos que o nosso mote ali, o que faz nascer a obrigação tributária, é justamente a figura da transmissão. Sem que haja transmissão, não há incidência do imposto. E os dois dispositivos falam que não se aplica esse imposto quando for garantia. Vamos voltar aqui para a nossa alternativa, para a nossa questão, e lá diz: o imposto, o município onde está situado cobra o imposto sobre a constituição de direitos reais de garantia. Ora, de forma expressa, tanto nossa Constituição Federal quanto o nosso CTN excetua a cobrança desse imposto quando houver a transmissão dos direitos, quando houver a figura dos direitos reais de garantia. Então, gente, olhando para essa pergunta e para as alternativas trazidas, vamos fazer o mesmo exercício. É possível, alternativa A, é possível tal cobrança, pois a Constituição de Direito Real de Garantia sobre bens imóveis por ato intervivos é uma das hipóteses de incidência do TBI. Não. A hipótese de incidência do TBI na Constituição é a transmissão do bem imóvel por ato oneroso. Não é a constituição de direitos reais sobre os bens imóveis. Então, nós já temos aqui uma observação negativa em relação à alternativa A. A alternativa B, o contribuinte do TBI nesse caso não seria Maria dos Santos, mas sim a instituição bancária. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver com nada. Por quê? Quando eu penso em contribuinte do ITBI, quem tem a competência para definir quem seja o contribuinte do ITBI é a lei local, é a lei ordinária, a lei municipal. Então, a lei municipal pode fazer incidir o ITBI para o adquirente ou para o alienante do imóvel. Isso depende da lei, pode até criar uma figura de responsabilidade ali. Mas isso não guarda relação e não deve guardar relação com essa questão aqui. Lá diz, o contribuinte não seria Maria, mas a instituição bancária. A pergunta nem está dizendo que ela estaria sendo cobrada efetivamente. A alternativa, ela está, além de estar errada, porque ela não tem essa figura expressa na questão, pode até ser que a lei municipal previsse a instituição aqui como, no caso de aquisição, né, como contribuinte do imposto, mas o mais importante aqui é entender que não houve transmissão, portanto não houve nem o fato gerador do ITBI. Então, ainda que houvesse o fato gerador, poderia ser o adquirente do imóvel o contribuinte? Poderia, mas quem define isso é a lei local, jamais a nossa alternativa poderia ser a alternativa B. Alternativa C. O tabelião atua como responsável por substituição tributária, recolhendo no lugar do contribuinte o ITBI devido em favor do município Z nessa constituição de direitos reais de garantia. Responsabilidade. Se você pegar o artigo 134 do CETEN, ele fala que os tabeliães são responsáveis pelos atos praticados perante o seu ofício, colocando-os na condição de responsável tributário quando, em razão de uma ação ou de uma omissão desse tabelião, por exemplo, o tributo não for recolhido. Isso está previsto no CTN e pode também ser trazido em sede de lei local. Mas voltando aqui, nesse caso, a pergunta não é nesse sentido. A pergunta não está questionando se é viável ou não. Pode até ser que a lei local fizesse essa previsão, mas nesse caso sequer nasce o fato gerador da obrigação tributária. Sequer existe, se concretizou a hipótese de incidência, porque não houve transmissão, havendo ali uma figura de transmissão de uma constituição de direito real de garantia, não houve transmissão patrimonial alguma que sujeitasse à incidência do ITBI. Portanto, a gente não pode falar aqui de forma nenhuma de aplicação da nossa alternativa C também. A correta acaba sendo aqui para a gente a nossa alternativa D. Por quê? Na alternativa D, ela fala que não é possível exigir ITBI sobre os direitos reais de garantia sobre os imóveis, que é exatamente a hipótese prevista expressamente no nosso CTN e na nossa Constituição Federal, como nós já olhamos aqui, tanto no artigo 156, inciso 2, quanto no artigo 35, inciso 2 também do nosso Código Tributário Nacional. Tá legal? Então, mais uma pergunta em que o examinador cria situações que acabam induzindo a erro ali o candidato, o que é muito natural, considerando ali a ideia da nossa prova, mas a leitura atenta vai te colocar no jogo, tenho absoluta certeza disso, tá legal? Vamos para mais uma questão. E essa outra questão, também essa daqui do nosso exame número 30, lá diz o seguinte, olha, a sociedade empresária ABC Limitada foi
autuada pelo fisco do Estado Z apenas pelo descumprimento de uma determinada obrigação tributária acessória. Sabe que a autuação é a forma de lançamento, né? Onde a Fazenda Pública está impondo ali alguma coisa e nesse ato ela autua a empresa porque ela teria verificado ali um eventual descumprimento de obrigação tributária acessória. Vamos lembrar que obrigação tributária acessória é aquilo que se faz, não aquilo que se paga, para auxiliar o fisco na arrecadação e na fiscalização. Então, tudo aquilo que se faz, emissão de notas, cumprimento de, sei lá, declaração de imposto de renda, os livros contábeis todos, tudo isso é obrigação acessória. Nesse caso, a pergunta deixa claro que a autuação se deu pelo cumprimento de uma obrigação acessória referente à fiscalização do ICMS prevista em lei estadual, mas sem deixar de recolher o tributo devido, ou seja, ela deixou de cumprir a obrigação acessória, mas não deixou de pagar. Inconformada, realiza a impugnação administrativa, então a empresa foi lá e apresentou ali a impugnação administrativa por meio do auto de infração. Então, com o auto de infração, esse auto foi impugnado. Antes da decisão administrativa acerca da impugnação, ou seja, antes mesmo que houvesse a decisão da impugnação apresentada, outra lei estadual vem e extingue a previsão da obrigação acessória que havia sido descumprida. Então, deixou de tornar aquilo como uma infração. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, novamente, tenho aqui a autuação, ou seja, houve lançamento. Tenho aqui que o objeto dessa autuação foi um mero descumprimento de obrigação acessória. Tenho aqui ainda que houve a impugnação administrativa pela empresa que está discutindo esse auto de infração administrativamente. E antes mesmo da decisão da impugnação, veio uma nova lei que que extinguiu a previsão da obrigação acessória que tinha sido descumprida. Então, extinguiu aquela hipótese de uma suposta infração que a empresa teria praticado. As alternativas que foram apresentadas pelo examinador. A lei estadual não é instrumento normativo hábil para extinguir a previsão dessa obrigação acessória referente ao ICMS em virtude do caráter nacional desse tributo. B. O julgamento administrativo, nesse caso, deverá levar em consideração apenas a legislação tributária vigente na época do fato gerador. C. Não é possível a extinção dos efeitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do respectivo auto de infração. E D. A superveniência de extinção da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento do tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação do ato pretérito. Muito bem. Aqui a gente está analisando uma situação que pode estar envolvida com a hipótese da irretroatividade da norma. Como assim pode estar envolvida? Você vê que a pergunta ela coloca situações aqui e as alternativas que foram trazidas, elas fazem meio que um imbróglio em relação ao trato disso. Vamos analisar, à luz da nossa Constituição Federal, o que prevê o princípio de retroatividade. Lá ele fala que é vedado aos municípios, à União, aos estados, cobrar tributos em relação a fatos geradores havidos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Então, quando eu penso em irretroatividade da norma, eu tenho que entender que enquanto a norma não existe, ela não pode ser aplicada a norma que não existe a fatos que existam. Então, vamos pensar na seguinte hipótese. Imagine que vem uma lei nova que diz que uma dada situação seja tributável. Os fatos anteriores àquela situação não podem ser tributados, porque a norma é irretroativa. Eu aplico a lei nova ao fato antigo? A regra é que não. Nesse caso, nós temos uma lei que destituiu uma situação que era exigível um dado momento. Então, no momento da vida, aquela obrigação acessória existia, então era aplicada a norma em relação àquela obrigação acessória, ela deixou de existir. O fato dela deixar de existir retroage e aplica para o fato anterior? Essa aqui é a questão. Quando eu penso na incidência tributária, eu já tenho pelo artigo 153 da linha A que a lei não pode retroagir a fatos anteriores a ela própria. Eu preciso que ela valha a partir da sua criação para os atos seguintes, né? Só que além dessa previsão do artigo 150, a gente tem o artigo 144 do CTN que fala, o lançamento,
nesse caso aqui o auto de infração faz esse papel, né? Reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ou seja, olhando para cá, ele fala, olha, o ato de lançamento, o ato de imposição da obrigação tributária, ele precisa obedecer esse critério a partir do momento em que, ainda que a lei seja revogada, ainda que a lei seja modificada, o ato de lançamento vai ser regido pela lei vigente à época. O único senão que nós temos aqui é que nós estamos diante de um auto de infração. A nossa questão, ela apresenta para a gente uma situação de um auto de infração, de um ato de lançamento que está restrito a uma situação, afeta uma obrigação acessória, que não foi objeto de inadimplemento de obrigação tributária. Ou seja, quando eu falo de ato de lançamento, eu vou pegar o fato que eu entendo ser tributável e vou aplicar a lei vigente à época daquele fato. Nesse caso, a lei vigente à época do fato previa ali alguma questão afeta obrigação acessória que não teria sido cumprida pela empresa de acordo com o auto de infração. Então, olhando para isso, o ato de lançamento está ok. O ato de imposição tributária e da cobrança da multa também está ok. Porém, existe uma exceção aqui, que é uma das exceções da aplicação da irretroatividade, que a gente pega lá do nosso artigo 106 do CTN. Olha o que ele fala. A lei aplica-se a fato ou ato pretérito quando, tratando-se de um ato não definitivamente julgado, olha aqui, ó, quando for um ato não definitivamente julgado, deixar de defini-lo como uma infração. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Ou ainda, quando lhe combine em penalidade menos severa que a lei prevista, que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Ou seja, gente, aqui nós temos uma exceção bastante interessante. Por quê? A partir do momento em que a lei nova deixe de definir algo como infração, que é o caso lá, ele foi autuado porque deixou de pagar o tributo, porque ele não deixou de pagar o tributo, mas deixou de cumprir a obrigação acessória e, portanto, recebeu ali uma autuação cobrando a multa pelo descumprimento da obrigação acessória. E ainda, ele diz aqui, ó, quando deixe de tratar como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, que é o caso, era uma omissão, a empresa deixou de cumprir a obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude, e não tem nenhuma informação na questão que tenha tratado disso, e que não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. Quando eu volto para a pergunta, ele coloca lá, ó, sem deixar de recolher o tributo devido. Ou seja, ela deixou de cumprir a obrigação acessória, mas isso não impactou em inadimplência ou inadimplemento da obrigação tributária. Portanto, a gente tem aqui um ponto interessante, porque, de acordo com o artigo 106, aqui nós temos uma situação em que a lei nova aplica-se a um fato pretérito. Então, olhando para as nossas alternativas, nós temos lá, ó, a lei estadual não é instrumento normativo hábil para extinguir a previsão dessa legislação. É sim. O tributo é estadual. Quem determina é a lei estadual. Cada estado tem a sua regra. Ele fala, em virtude do caráter nacional desse tributo. Esse tributo é um tributo estadual, né? Por mais que nós tenhamos ali os convênios, o CONFAS, que acabe ditando regras que vai ser aplicado em âmbito nacional, cada estado determina a sua forma de tratamento da obrigação tributária e a sua obrigação acessória também, sempre à luz da lei complementar geral, mas o Estado tem sim prerrogativa de modificar a obrigação acessória. Tá? Alternativa B. O julgamento administrativo, nesse caso, deverá levar em consideração apenas a legislação tributária vigente à época. Na verdade, ela até pode fazer isso, ela seria feito isso, não fosse o fato de que sobreveio uma lei nova que deixou de caracterizar aquele ato como um ato ilegal. Tá? Então, também está errada essa alternativa. C. Não é possível a extinção dos feitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do respectivo auto de infração. Não é possível a extinção dos efeitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do auto de infração. Também não. Porque
Sendo um ato não definitivamente julgado, a gente aplica a lei nova de acordo com o que nós vimos ali no nosso dispositivo do artigo 106. E aí vem a alternativa correta, que é a alternativa D, que fala que a superveniência da extinção da previsão da obrigação tributária acessória, desde que não haja fraude nem ausência de pagamento do tributo, é a hipótese de aplicação da legislação tributária ato pretérito, portanto, uma exceção aí à irretroatividade. Então, nesse caso, nós temos uma situação, um exemplo, onde aplica-se, sim, retroativamente a lei tributária, tá legal? Então, mais uma questão aí elucidada, mais um dispositivo legal tratado, mais um instituto interessante. A lei não volta no tempo, porém, se for para beneficiar o infrator, se for para reduzir penalidades, se for para excluir a aplicação de multa, pode aplicar, desde que se trate de um ato não definitivamente julgado e, obviamente, não tenha sido pago, né? Nesses contextos, a gente pode aplicar a lei nova ao fato pretérito quando for para beneficiar. A gente chama isso de retroatividade mais benéfica, tá? Só se for para beneficiar o contribuinte nesses casos, tá legal? E aí, vamos para mais uma pergunta, mais uma questãozinha que a prova trouxe para a gente, essa aqui do nosso exame número 28, que fala assim, ó, Pedro tem 3 anos de idade e é proprietário de um apartamento. Rubens, criança pode ser dona de apartamento? Pode, problema nenhum. Tem CPF, tem personalidade jurídica, pode ser proprietário do que ele quiser ou do que ele puder, tá? Vamos lá. Em janeiro desse ano, o fisco notificou Pedro para o pagamento do IPTU, por meio do envio de carnê de cobrança ao seu endereço. Até aí, vamos lá. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo. Então aqui nós temos uma informação importante. Os pais receberam a correspondência e decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recursos suficientes para tanto. A gente tem possibilidade de cumprir a obrigação por Pedro, assinar a afirmativa correta. Então, informações relevantes aqui. 3 anos de idade, é menor de idade, é criança, é neném, e ele, mesmo assim, ele pode ser proprietário, ele pode ser contribuinte de imposto? Vamos analisar isso já. E aí, quando a prefeitura recebeu lá, fez o lançamento, mandou a cobrança para o endereço do Pedro, os pais receberam, deram de ombros para aquilo, disseram, ó, não vou fazer nada, vou ficar inerte, não vou pagar esse imposto. Aí vem a regra, aí vem as alternativas. A, os pais de Pedro devem pagar o tributo na qualidade de substitutos tributários. B, o fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida. C. Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiros. D. O fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU. Vamos lá, vamos entender os institutos que estão envolvidos nessa questão nossa. Primeira coisa que eu separei para a gente observar aqui é o que prevê o nosso artigo 126 do nosso CTN, tá? O artigo 126 do CTN, ele fala da capacidade tributária. E lá ele fala que a capacidade tributária independe da capacidade civil, quando for pessoa física. Então, a pessoa física, ela é capaz tributariamente, independentemente da sua capacidade civil. Portanto, o interditado, o menor de idade, o louco, o que não está nas suas faculdades mentais, o que foi objeto de qualquer tipo de situação, está doente, está em coma, não tem ali o poder de decisão por qualquer razão, a capacidade civil independe. Então, se eu sou proprietário do imóvel, mas não estou no exercício das minhas faculdades mentais, eu continuo sendo contribuinte dos impostos incidentes sobre o meu patrimônio, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí um ponto importante a observar. Quando for pessoa física, ó, independe de a pessoa estar sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício das suas atividades civis, comerciais, profissionais ou da administração direta dos seus bens e negócios. A pessoa foi afastada da gestão das suas empresas, a pessoa está impedida por qualquer razão de uma atividade civil, não interessa. Ela continua sendo sujeito de obrigação tributária, tá? E quando for pessoa jurídica, mesmo que ela não esteja regularmente constituída, ela ainda assim terá capacidade tributária. Isso dá um pouco mais de trabalho para o fisco para constituir o crédito tributário, mas naquelas situações onde a Fazenda percebe ou nota que existe algum tipo de situação
delicada, né? A empresa não está aberta e está operando, é uma unidade fabril, uma unidade comercial, mesmo assim ela tem condição de impor obrigação em desfavor dessa unidade, tá? Então, a capacidade tributária independe disso tudo. Além dessas premissas do artigo 126, a gente tem o artigo 121, que fala para a gente de duas figuras. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa que tem que pagar o tributo, ou a pena. Então, esse é o sujeito passivo. Agora, a sujeição passiva tributária ela vai ser separada em contribuinte e responsável. Quem é contribuinte? A pessoa que tem relação pessoal direta com o fato gerador, ou seja, a pessoa que tem relação pessoal direta com aquilo que constitui o fato gerador e, portanto, aquele que exerce a propriedade do imóvel, por exemplo, do automóvel no IPVA, da renda no imposto de renda, por exemplo. Já o responsável é aquela pessoa que não é contribuinte porque não praticou o fato gerador, mas tem a obrigação de pagar o tributo por força de lei. Então, gente, aqui nós temos que analisar a seguinte questão. Pedro, na nossa pergunta lá, ele é sujeito passivo da obrigação tributária? Penso que sim, na condição de contribuinte. Os pais de Pedro são sujeitos passivos? Não sei. Pedro, por ser menor, tem que pagar? Tem. Agora, o fato de ele ser menor faz com que alguém pague ou tenha que pagar o nome dele? Vamos analisar então, para chegar nessa conclusão, o nosso artigo 134. Lá diz, ó, no caso de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal do tributo pelo contribuinte, respondem solidariamente, olha o efeito aqui, ó, solidariedade, sem benefício de ordem, né? Com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Primeiro item, os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. E aí vai uma série de figuras, né? Tutor, curador, administrador, inventariante, síndico, tabelião e sócios. Mas reparem, eu preciso aqui entender que existe uma figura de impossibilidade de cumprimento pelo contribuinte. Nesse caso, Pedro tem 3 anos, não sabe nem o que é IPTU. Respondem solidariamente com Pedro as pessoas com estes nos atos em que eles intervierem, ou seja, pelos atos em que eles movimentarem ou pelas omissões em que eles forem responsáveis, os pais. A nossa pergunta, ela deixa claro para a gente que os pais ficaram inertes. Eles receberam o carnê de IPTU e nada fizeram para levar a efeito ali a obrigação que era do Pedro. Então, olhando para isso, olha que nós temos nas alternativas. Vamos ver de novo elas, né? Os pais devem pagar na qualidade de substituto tributário. Não. Não é hipótese de substituição tributária. Porque nós acabamos de ver que é uma hipótese de responsabilidade tributária chamada de terceiros, tá? Substituição, a lei fala que alguém deve pagar em nome do outro alguém, não é o caso, tá? Ali continua sendo Pedro contribuinte e há a previsão de uma responsabilidade. B. O fisco deverá guardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida. Bobagem, não precisa, porque o Pedro ele pode, inclusive, sofrer execução fiscal, né? Porque a capacidade tributária independe da capacidade civil, conforme nós vimos agora no nosso artigo 126 do CTN. C. Que é a alternativa correta, né? Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis na condição de terceiros, que é exatamente a hipótese do nosso artigo 134. Então, essa é a alternativa correta. E a alternativa D, o fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU. Mentira, não são contribuintes, porque eles não são proprietários. O contribuinte do IPTU é o proprietário, o detentor do domínio útil da posse. Os pais de Pedro não são proprietários. A pergunta deixa claro para a gente, né? O Pedro é proprietário, não os pais. Se foi doação, se foi herança de outra pessoa, não interessa. Se é o que compraram e deram para ele, não interessa. O que importa entender é que ele, Pedro, é contribuinte. Os pais jamais serão contribuintes enquanto não forem proprietários. Eles são, no máximo, responsáveis tributários, de acordo com esse ponto que nós enxergamos aqui. Tá legal? Então, a nossa alternativa C aqui, nesse caso, seria aqui a nossa alternativa correta. Beleza? Então, mais uma questão elucidada, mais uma charada resolvida. Vamos, então, para a nossa última questão desse encontro de hoje, que é a questão que lá do exame 28 também, que fala assim, ó. Médico João da Silva está há 4 anos sem pagar a anuidade cobrada pelo CRM, Conselho Regional de Medicina. Dentro desse cenário, o CRM poderá, aí vem as alternativas. A. Inscrever o débito em dívida ativa da natureza tributária, depois promovendo a competente ação de execução fiscal regida pela Lei 6.830 para a cobrança.
B. Promover a competente ação de execução fiscal regida pela Lei 6.830, sem necessidade de inscrição em dívida ativa, por serem certidões de inadimplemento de anuidades expedidas pelo Conselho dos Profissionais, dotados de natureza de título executivo extrajudicial. C. Promover a competente ação de cobrança das anuidades, ação de cobrança, tá? Regidas pelo Código de Processo Civil, a partir da comprovação do não pagamento das anuidades em atraso. D. Promover a competente ação de execução das anuidades, regida pelo Código de Processo Civil, por serem as certidões de inadimplemento de atividades expedidas pelos conselhos profissionais, dotado de título executivo extrajudicial. Então, ele faz aqui uma separação, né? A alternativa A e B fala que seria regida pela execução fiscal, a C e D suscitariam ali a possibilidade da cobrança pelas regras do CPC, sendo que a C fala de ação de cobrança e a D fala de execução pelo CPC, enquanto a A fala de execução fiscal pela dívida ativa e a alternativa B colocando a execução fiscal, mas sem a necessidade da inscrição em dívida ativa. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui e tentar elucidar está no fato de entender o que é essa contribuição para o CRM. Lá, a questão, ela coloca para a gente, né? Sem pagar a anuidade cobrada pelo CRM. Essa anuidade, ela é tributo? Primeira coisa que a gente tem que saber. Ela tem natureza tributária? Olhando para o nosso artigo 149 da Constituição, lá diz para a gente, ó, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Então, vou separar aqui, ó, contribuições sociais, vírgula, de intervenção no domínio econômico, e 3, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como objeto da sua atuação, da área de atuação e etc. Então, ele prevê para a gente aqui essas contribuições. Quando eu penso em contribuições sociais, a gente tem as contribuições como uma das espécies de tributo, tá? Então, a gente sabe que nós temos lá os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Para falar especificamente das contribuições, nós temos lá, de acordo com o que nós vimos no artigo 95, no artigo 49, as contribuições sociais, que aqui estão inseridas PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, as contribuições dos trabalhadores, né? Então, tanto a parte patronal quanto a parte do empregado, tá tudo lá nas contribuições sociais que estão nominadas no artigo 95 da Constituição Federal, mas previstas lá na parte primeira do nosso artigo 49. As CIDs, as contribuições de intervenção do domínio econômico, também estão previstas no artigo 49 e trazem para a gente ali a possibilidade de discussão do crédito tributário, da construção do crédito tributário para intervenção do domínio econômico. Então, atuações que o Estado vai ter intervenção econômica, ele pode cobrar a CID, né? A mais famosa delas é a CID sobre os combustíveis, mas existem N contribuições de intervenção do domínio econômico em diversas atuações aí, tá? A das categorias profissionais econômicas, que está elencada, que está prevista aqui, ó, no nosso artigo 49 também, que eu coloco aqui para gente, que é das categorias que é onde entra o CRM, o CRP de psicologia, o COREM de enfermagem, né? E ainda tem uma quarta figura que não está no artigo 49, está no artigo 49A, que é a COSIP. Isso aqui entrou por meio de emenda constitucional e incluiu lá a contribuição de iluminação pública. Então, também é contribuição, e são essas as figuras que integram o pacote das nossas contribuições aqui. Olhando para a nossa dívida do CRM, o CRM, então, ela cobra essa anuidade, e aí é entender que essa anuidade que o CRM cobra, ela entra nessa categoria aqui, ó. Então, ela é sim uma espécie de tributo em que a União, tributo federal, a União delega para os conselhos a cobrança e a fiscalização e o pagamento disso. O dinheiro acaba ficando com o próprio conselho, que vai aplicar aquilo na atuação da própria atividade profissional, mas é entender o seguinte: a nossa contribuição, a nossa espécie de tributo aqui, ela existe e está elencada, e está prevista no artigo 49 da nossa Constituição Federal. Muito bem. Quando eu vou para a Lei de Execuções Fiscais, lá diz: a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados Federais e dos municípios e das autarquias será regida por essa lei e subsidiariamente pelo CPC. Então, por aqui eu já percebo que nós temos ali a necessidade de aplicação da Lei 6.830.
E reparem que o artigo 2º coloca para a gente que constitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária, no nosso caso aqui é tributária, com as alterações previstas na Lei de 64, com as alterações, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração de controles de orçamento e balanço da União. Beleza, isso é dívida ativa. Agora, olha o que fala o parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, inclusive as autarquias, será considerada dívida ativa da Fazenda Pública. Onde eu quero chegar com isso? O CRM, o Corem ou qualquer outro órgão de representação como esse que vá se valer da cobrança do crédito tributário precisa inscrever o débito em dívida ativa e precisa levar isso à execução fiscal. Por quê? Toda execução fiscal tem que ter lastreio num título executivo. E o título executivo da execução fiscal é a CDA. Então, eu não posso ter execução fiscal sem título. Não existe execução sem título. Não existe execução fiscal sem título. E eu repito, o título executivo da execução fiscal por excelência é a CDA. Isso faz com que a nossa alternativa correta seja a alternativa A. Ele poderá inscrever o débito em dívida ativa de natureza tributária, depois promovendo a competente execução fiscal pela Lei 6.830. Por que não a alternativa B? Porque ele fala que pode promover a execução fiscal sem a inscrição em dívida ativa. Não está correto. Ela tem que inscrever em dívida ativa, tá? Não é o caso de aplicar o CPC, como nós já falamos, então as alternativas C e D caem por terra à luz do que prevê o nosso parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 6.830, mas reparem, eu preciso enxergar que o crédito nesse caso a ser execuído é um crédito da execução da Fazenda Pública, representado ali, outorgado o direito à autarquia, representando a Fazenda, e quem vai ser o autor da ação vai ser o próprio Conselho, com as prerrogativas que a União lhe dá de cobrança e fiscalização em nome da União, mas o tributo é federal. Quem rege a lei federal, quem estabelece o valor da lei federal, quem institui a lei federal, o CRM, nesse caso, ou qualquer outra representação, apenas cobra e fiscaliza. Tá? Mas ele vai fazer isso à luz da lei federal, constituindo ali necessariamente um crédito tributário, tá legal? Então tem que ter CDA e tem que ter execução fiscal. Beleza? Falamos aqui, salvo engano meu, foram 5 questões, onde abordamos temas diversos. Espero que tenha te ajudado. Deixe novamente os meus contatos, caso você queira tirar alguma dúvida, queira falar comigo, ou queira trocar alguma ideia acerca de alguma outra questão, estou à sua disposição sempre. Nosso objetivo aqui é te auxiliar exatamente na aprovação desse exame. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza? Um abraço para todo mundo. Boa sorte na prova, sucesso. Leia com muita atenção as questões, leia com muito cuidado, isso que é importante. Isso vai te colocar na próxima fase com toda certeza. Fechado? Um abração e tô daqui desejando muito sucesso para você na prova. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.